A paz seja com todos vocês. Amém? O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem. Este é um vídeo de introdução, a pedido de alguns abençoados aí que não estão entendendo ainda, ou melhor, eles querem compreender melhor a situação do exército de Deus. Em primeiro lugar, vocês têm que entender que Cristo profetizou esse exército. Só que em parábolas. E também no Apocalipse, mas agora no momento não é Apocalipse. Então estou gravando esse vídeo a pedido de uns abençoados, certo? Para que esclareça melhor, certo? O exército de Deus na parábola das bodas. Beleza, então vamos lá. Em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa. Quando Cristo estava falando das bodas, falando a parábola das bodas em Mateus 22, vocês têm que entender uma coisa. Quando ele começa a comparar o reino dos céus a um certo rei, o que acontece? O que vocês têm que entender? Vocês têm que entender a princípio o seguinte. Quando Jesus ele começa a fazer a comparação, a visão dele já foi para o final de tudo. Já foi para o final de tudo. A visão de Cristo não era o final da cidade de Jerusalém, não é isso. Por quê? Em primeiro lugar, vocês têm que entender uma coisa. Quando ele fala, ó, eu já deixei escrito aqui, certo? Para adiantar. Então vamos lá. Olha só, abençoados, presta atenção. Eu vou ler só o comecinho aqui da parábola, certo? Aí vocês vão entender. Vocês vão entender melhor. Então esse daqui é um vídeo de introdução, certo? Para que os irmãos venham estudar e entender um pouquinho mais profundo. Ó, Mateus capítulo 22, verso 1 está escrito. Então Jesus tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então vamos lá, presta bem atenção para vocês poderem entender. Quando Cristo fala, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, aqui que está tendo a dificuldade de vocês, porque vocês, reino do céu, pega o rei e fica a coisa sem sentido. Então olha só, como que vocês têm que ler essa parábola para vocês entenderem melhor. Seria dessa forma. O reino dos céus é semelhante ao reino da terra. E no reino da terra, um certo rei, que é semelhante ao rei do céu. Entendeu? Irmãos, é explicação básica. Então vocês têm que ler assim a parábola. Ó. O reino dos céus é semelhante ao reino da terra. E o rei da terra, que seria semelhante a um certo rei, que celebrando as bodas do seu filho. Então esse rei tem um semelhante no céu, que o rei é Deus, amém? Então antes de eu aprofundar na explicação, tenham em mente, abençoados, presta atenção. Quando Cristo estava andando na terra, muitas coisas que estava escrito a respeito dele, ele foi ensinando. E muitas coisas do que iam acontecer futuramente, ele também foi ensinando. Amém? Por parábolas e por profecias. Tranquilo, certo? Então, olha só. Quando ele estava andando na terra, vocês têm que entender isso. Estava acontecendo duas partes das bodas. As bodas, descritas no texto, tem três fases. Certo? Entenda dessa forma. Quando Cristo andava na terra, era duas. Então o que acontece? Tinha muitas coisas que Cristo sabia, mas ainda não podia revelar. Contanto que em João capítulo 16, verso 12, se eu não me engano, Jesus fala, né? Ainda tem muito o que vos dizeis, mas vós não podeis suportar. Depois, olha só, Cristo morre, ressuscita, vai aos céus. Isso vamos colocar assim só para ficar claro, né? Para ficar tranquilo. Vamos colocar assim, ó, entre o ano 30 e o ano 34. Pronto, está aqui. Depois, entre o ano 90 e o ano 96, ele começa a revelar o Apocalipse a João. Então, olha o espaço de tempo, vamos colocar 60 anos. Depois Cristo arrebata, né? Deus arrebata João e começa a falar coisas que o mundo não podia, os apóstolos não podiam suportar naquela época. Então, passados 60 anos,
ele deixa escrito, vários apóstolos já tinham morrido, certo? Só estava João. E aquilo ali foi falado para que pessoas do futuro, futuros ministros de Deus, viessem a entender, pudessem suportar a revelação. Entendeu? Então presta atenção. Jesus, quando estava na terra, ele fala duas parábolas sobre as bodas. Mateus 22 e Mateus 25. Certo? Depois em Apocalipse ele fala das bodas de novo. E vocês veem que quando ele fala das bodas, ele arrebata João aos céus. Ok? Que é o Santíssimo. O que eu quero dizer com isso daqui para vocês entenderem? Que Cristo, ele falou, olha só, quando vocês forem estudar Mateus 22, 1 ao 14, a primeira parte é o átrio. Se vocês estudarem, ó, vocês têm que entrar no Santíssimo. Cristo não abriu um novo e vivo caminho ao Santíssimo, conforme Hebreus capítulo 10, 19 e 20, certo? Então o que acontece? Você vai ter que entrar lá no Santíssimo, você vai ter que entrar lá onde que João foi. Vamos colocar assim, certo? Então o que acontece? Você, estudando Mateus 22, você vai estar aqui no átrio. Você tem que estudar Mateus 22, Mateus 25 e Apocalipse 19 junto, porque as três bodas são uma só. Certo? Só dessa forma você vai conseguir ver claramente Jesus profetizando a vinda de um exército, o levantar de um exército. E olha que esse exército está espalhado em várias outras profecias que a teologia mundana das igrejas católica, evangélica, judeu explicou da forma que eles entenderam, beleza? Até às vezes a cegueira é uma bênção, porque o grupo reservado de Deus continua reservado. Então vamos lá, olha só. O que eu vou explicar agora, uma introdução, é Mateus 22, 1, 14. Mas essa explicação vai fazer com que vocês só fiquem aqui. Vocês têm que passar daqui, chegar em Mateus 25, 13, para chegar em Mateus 19. Onde que é o exército de Deus? Aqui ele é o próprio exército. Aqui, Mateus 25, ele é o clamor da meia-noite. Em Apocalipse 19, 7 é quem prepara a noiva. Quando fala que a noiva foi preparada e a sua noiva já está pronta. A igreja não está pronta para subir na terra, para ser arrebatado da terra. Não existe isso. Não existe. É como, por exemplo, você perguntar qual homem e mulher hoje está preparado para entrar no reino do céu. Ou melhor, reino do céu nós já vivemos hoje. Para entrar no céu, para ser arrebatado, ninguém, não tem, não existe. Não existe. Então olha só, presta atenção. Voltando ao assunto para finalizar o vídeo, certo? Então vamos lá. Quando vocês forem estudar Mateus 22, vocês têm que entender assim, ó. O reino dos céus, ó, o reino do céu é semelhante ao certo rei. Faça assim que vai ser melhor. O reino do céu é semelhante ao reino da terra. Essa semelhança significa que tudo que você vai ler aqui, da parábola, tem um no reino do céu. Porque é semelhante. Então olha só, o semelhante é um certo rei. Quem é o rei no reino do céu? É Deus. E o filho? Quem que é? O filho, Jesus Cristo. As bodas, a promessa, as bodas que é no padrão judaico. 3 fases. Promessa, o desposamento com o contrato e o regresso. Que seria e a união, né? O regresso é quando... Bom, vamos lá, vamos explicar para ficar melhor. Primeiro, a promessa. Os filhos eram prometidos aos pais. Certo? Família prometia os filhos. Depois o desposamento com o contrato. Quer dizer, ia casar diante do juiz. Depois o noivo ia embora para a casa dele e a noiva para a casa dela, para que depois o noivo viesse pegar ela para as bodas, para a festa, beleza? Então vamos lá. As bodas, olha só, a promessa, que é da parábola, ela tem a semelhança, que é espiritual. O que é o espiritual? Vamos colocar assim, ó, natural e espiritual, beleza? O natural seria as bodas e o espiritual é que é a realidade futura, certo? Ou melhor, a realidade hoje mesmo, de muitas coisas. A promessa, João 3, 16 ao 18, João, primeira epístola de João, verso 2, capítulo 2, verso 22 ao 25, João 17, 3, só coloquei isso daqui, mas tem muito mais, que é a promessa de vida eterna, certo? Então a promessa das bodas foi feita. O desposamento e contrato, vocês lêem João capítulo 17, inteiro ali, que você vê que Jesus fala, aqueles que tu me deste, quer dizer, quem que são as mulheres?
ou melhor, perdão, quem que são as pessoas que Deus deu para Jesus? É a esposa, os apóstolos, todo mundo, certo? Que deu ali a Jesus. E depois João 14, 1 ao 3, que Jesus fala: se eu for, eu vou preparar lugar, na casa do meu pai, muitas moradas e tal. Vocês leem lá. João 17. Então o que acontece? A primeira e a segunda fase já foi feita. Agora falta o regresso para a união. Aí é a volta de Cristo, Atos 1, 9 ao 11, Atos capítulo 1, verso 9 ao 11, Apocalipse 1, 7, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Que é quando Cristo volta para pegar e se completa a terceira parte das bodas, certo? Então, beleza, certo? O rei é Deus, o filho Jesus Cristo, as bodas, 3 fases, tá aqui as 3 fases de uma forma bem resumida. O primeiro grupo de servos da parábola, quer dizer, ele é os profetas antigos, tanto antes os que profetizaram, os que falaram no sacerdócio universal, como o levítico. O segundo grupo é os apóstolos, no sacerdócio universal, Melquisedeque e tal, né? E até os ministros de hoje. E o exército da parábola que vem, que destrói a cidade, é o exército do Eterno que está se levantando no Brasil. Esse exército dessa parábola de Mateus 22, ele é o clamor da meia-noite, aqueles vendedores de azeite. É um último grupo que Deus vai levantar, que é o exército, para fazer um trabalho de evangelização mundial, certo? Então vocês vão ler lá, que eles falam para os seus servos, a última parte, certo? Vamos lá, só aqui para vocês verem. Quando fala assim, ó, verso 9: e depois as saídas, os caminhos, convidai as bodas, convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos saindo pelos caminhos, esses servos aqui na verdade é o exército, que vão, esse grupo, esse exército vai viajar o planeta Terra todo, pregando o Evangelho. Beleza? Então presta atenção, para concluir, que já deu tempo. Para concluir, o que acontece? O exército da parábola de Mateus 22 é o clamor da meia-noite e os vendedores de azeite da parábola de Mateus 25. E no texto de Apocalipse 19 é o que prepara a noiva. Está ocultamente ali, mas significa ali que ela foi vestida de linho fino. E o linho fino é a justiça dos santos. Quando fala esse texto, é esse povo que vai agir com verdade e justiça, que vai preparar a noiva para ser arrebatada. Tranquilo? Então eu espero, abençoados, que isso daqui ajude vocês a entender um pouco melhor. Espero que eu esteja contribuindo para vocês, certo? Entender um pouco melhor a respeito do exército, que Cristo já tinha profetizado. O problema é que quem não é o exército não pode falar isso, e quem, né, quiser falar todo ao contrário, tem todo o direito, cada um fala o que quiser. Mas é isso aí, abençoados. Analisem tudo, retenham o que for bom, certo? E qualquer coisa aí, né, qualquer dúvida, entre em contato aí. Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou ajudar. E a missão do exército é pregar o Evangelho e unir os anciões, para que os anciões, Deus use os anciões, para que os anciões cheguem numa conclusão exata do que é certo, do que é errado, do que é a doutrina certa, do que é a doutrina errada. Beleza? Nós do exército somos simples ferramentas de trabalho do Eterno. Beleza? Então estudem dessa forma. Bodas de Mateus 22, você está no átrio. Bodas de Mateus 25, você entra no lugar santíssimo. Aqui você vai participar da comunhão, as coisas, né? O batismo do Espírito Santo, a adoração, né? Oração. E depois, em Apocalipse 19, você entende perfeitamente a terceira fase, que seria o arrebatamento já da igreja. Beleza? Espero poder ter ajudado aí. Analisem tudo, retenham o que for bom. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, guerreiros do Eterno Deus. Chegou a hora da gente marchar. O exército do Eterno está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.